Oi, pessoal, como que vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gente, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mais para compartilhar aqui com vocês uma dica do que vocês podem utilizar aí para conseguir aí uma aprovação em concurso público ou no vestibular, né, no Enem, etc. Alguma prova que vocês irão fazer, tá? Obviamente, esse vídeo aqui, ele não tem um propósito de mostrar técnicas de estudo. Para isso, eu posso fazer outros vídeos aí mais para frente, se vocês quiserem, mostrando ali técnicas de estudos que vai ajudar vocês. Esse vídeo aqui é mais como uma dica prática do que eu fiz lá no passado, né, gente? Lá em 1900, Guaraná com rolha, eu passei no vestibular ali, fiz minha faculdade em 2006. Então, enfim, só para trazer para vocês aqui uma dica do que vocês podem fazer para que vocês se motivem a estudar, tá? Não necessariamente é um vídeo de técnicas de estudo, tá? Então, veja bem, lá atrás, lá em 2006, que eu fiz o vestibular, eu tinha uma rotina muito atarefada. Eu trabalhava na época e eu fazia cursinho. Então, qual que era a rotina básica, por exemplo? A minha rotina básica, eu trabalhava em fábrica, eu era costureira, eu trabalhei 5 anos como costureira. Então, eu pegava no trabalho de 7 a 5, com 1 hora de almoço ali, e a fábrica era perto da minha casa. Então, eu pegava de 7 a 5 e depois saía às 5 horas do trabalho, ia direto pro cursinho, chegava lá às 6 e pouco, aí o cursinho começava às 7 horas, não me lembro, aí fazia o cursinho, né, e depois acabava 10h30, mais ou menos, e eu chegava em casa às 11h30, por aí, meia-noite. Então, a minha rotina era muito ocupada, né? Eu tinha ali uma rotina muito densa. E eu não tinha muito tempo livre para estudar fora desse horário de cursinho, porque não é só o cursinho ali que vai te dar todo o preparo. A gente tem sempre que estar ali estudando além, estudando uma coisa mais específica, forçando mais ali, pegando mais pesado em alguma atividade que a gente tenha mais dificuldade, etc. Então, eu precisava ter tempo livre para poder estudar, mas a minha rotina já era muito ocupada. Então, eu falei assim, gente, não vai ter jeito, eu vou ter que estudar, vou ter que acordar mais cedo, mesmo eu tendo que dormir mais tarde, 11h30, meia-noite, eu vou ter que arrumar um jeito de acordar mais cedo e estudar antes do trabalho, antes de eu ir pro trabalho, para a fábrica. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar às 5 horas, 5h30, para estudar um pouco mais cedo, para estudar, ter ali pelo menos 1 hora e meia, mais ou menos, de estudos, antes de eu ir para o trabalho. Então, naquela 1 hora e meia da manhã, eu utilizava para eu intensificar ali algum conteúdo, também, obviamente, os finais de semana, né, sábado, domingo, etc. Então, eu precisava usar ali pelo menos 1 hora e meia da parte da manhã, só que eu já dormia muito tarde, então eu ficava muito cansada. E eu fui fazendo isso foi me cansando demais. E depois eu pensei, gente, mas não vai ter jeito, eu não posso deixar de estudar esse horário, porque senão eu não vou passar. Na época lá, o vestibular era muito concorrido. Eu não sei agora que eu tô por fora, mas o vestibular não tinha Enem, se não me engano, não tinha Enem. Eu fiz o vestibular mesmo, primeira fase, segunda fase. E era muito concorrido. Eu falei, gente, eu tenho que estudar, senão eu não vou passar. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer, quando eu estava acordando ali 5 horas, que o despertador tocava, me dava sono, obviamente eu estava muito cansada, mas eu pensava, gente, eu tenho que levantar. Mas lutar contra o cansaço, às vezes, é muito desafiador. Não é nem preguiça, é cansaço mesmo, é muito desafiador. Dá vontade de você virar para a cama e falar, não, vou dormir mais um pouco, vou dormir mais essa 1 hora e meia para descansar, tô muito cansada. Então dá vontade de você fazer isso, mas eu precisava daquele tempo para estudar além, para estudar mais. Então o que eu trouxe? Isso de uma forma muito inconsciente na minha vida. Eu não sabia nada de legislação, de nada. Eu comecei a trazer para minha mente, nesse horário que o despertador tocava, e estava sendo levada pelo cansaço, com a vontade de dormir novamente, eu automaticamente trazia para minha mente uma memória, um cenário, um acontecimento, como eu iria me sentir tendo aquilo conquistado. Ou seja, por exemplo, aqui na minha cidade, o ônibus da universidade, ele é verde,
escrito assim na frente, né? Universidade. Agora eu não lembro se é 535 agora, eu sei que na época era 535 o número do ônibus, era verde, etc. Então o que eu comecei a fazer? Ali o despertador tocava 5 horas da manhã, eu morrendo de sono, eu trazia aquela imagem para minha mente. Eu toda bonitinha, com o meu caderno aqui, a minha mochila, subindo no ônibus verde, escrito universidade, e eu me via dentro daquele contexto, alegre, feliz, fazendo a faculdade química, ai meu Deus, meu sonho, toda feliz. Então eu trouxe aquela imagem para dentro da minha mente. Quando eu refletia sobre este acontecimento, como eu iria me sentir conquistando aquela aprovação no vestibular, automaticamente isso já estimulava o meu sistema dopaminérgico. Eu nem sabia disso. Mas eu fiz de uma forma muito inconsciente. Mas o que acontecia? Quando eu trouxe na minha memória, na minha mente, uma imagem do quanto eu iria estar feliz realizando aquele feito, que era passar no vestibular, automaticamente isso estimulava o meu sistema dopaminérgico, que me trazia a motivação e a energia necessária para executar aquele comportamento, no caso, estudar, para eu realizar para eu ter aquela recompensa. Hoje, do ponto de vista científico, da neurociências, da lei da atração, eu sei a justificativa, mas antes eu utilizei de uma forma inconsciente e deu certo. Por quê? Porque todas as vezes o celular tocava, o despertador tocava às 5 horas, eu morrendo de sono, eu automaticamente trazia para minha imagem, para minha mente, a imagem de eu subindo no ônibus, toda feliz, conversando com amigos, com meu caderninho ali, o ônibus escrito universidade, verdinho, tudo. Automaticamente eu já conseguia levantar, já lavava o meu rosto, fazia meu café e ia estudar. E foi assim durante todo o ano. Então, é uma dica que você pode utilizar também dentro daquilo que você deseja conquistar, porque às vezes existem metas na nossa vida que ela é a longo prazo. Imagina você começando a fazer um cursinho, começando a se preparar para um vestibular, para um concurso que é ano que vem, ou que é só final do ano. Você vai se desmotivando no meio do caminho, porque quando a gente tem muito tempo ali entre o comportamento a ser executado, né, e a recompensa, o cérebro, ele entende que você está gastando energia à toa, porque ele ainda não viu a recompensa. Então você tem que estar constantemente estimulando o seu sistema dopaminérgico, porque é ele que vai te trazer a motivação, a energia necessária para continuar no raciocínio. Então às vezes é muito difícil, porque às vezes é natural a gente se desmotivar no meio do caminho, porque quando o resultado, a minha meta, ela está muito a longo prazo, o nosso cérebro pensa que a gente está gastando energia à toa, então ele se desmotiva, ele faz com que você pare de focar naquilo, porque ele ainda não viu a recompensa. E o cérebro, ele quer o quê? Poupar a energia, questão de sobrevivência. Então a gente precisa recorrer a mecanismos, a técnicas que vai nos alimentar durante todo esse percurso, para que nós não percamos o quê? A motivação, a energia, o foco e a atenção dentro daquela meta que a gente deseja alcançar. Porque existem metas que são a muito longo prazo e a gente não pode ali se deixar levar ali pela desmotivação ou pelo cansaço. Então, quando você utiliza desses recursos, dessas técnicas, dessas técnicas visuais aí, vamos dizer assim, então você consegue essa energia e essa motivação tá sempre ali restabelecida, para que você consiga ter ânimo para estudar, para exercer aquele comportamento, no meu caso ali é o estudo. Então você pode fazer utilizar desse recurso aí no seu caso, gente. Você quer fazer um concurso? Foque como você se sentiria sendo aprovada neste concurso. Quando você for lá tomar posse do seu concurso, você vai assinar aquele documento de tomar posse. Então se imagina dentro desse cenário, ir lá com aquele papel, aquele documento. Imagine se você escrevendo, assinando o seu nome, depois tirando aquela fotografia, né, que é aquele negócio ali de tomar posse. Imagine a festa ali da sua família, dos seus amigos, como que você vai se sentir sendo aprovado neste concurso ou neste vestibular, enfim. Então, quando você traz isso para sua mente, você ganha
motivação. Como eu disse, você ativa o seu sistema dopaminérgico e você tem ali a energia necessária para continuar exercendo aquele comportamento ali, estudando, focando naquilo que você precisa focar para alcançar, obviamente, esse objetivo final, tá bom? Bom, então essa daqui é uma dica rápida para vocês que eu utilizei lá atrás, até de uma forma muito inconsciente. Então, todas as coisas que eu utilizei lá atrás de lei da atração que deram certo, foi de uma forma muito inconsciente. Eu não sabia, não tinha conhecimento técnico sobre isso, mas para você ver que resolveu, né? Então, quando você faz isso, não é que eu sonhei com o gabarito da prova do vestibular, eu tive a motivação para estudar. Então, eu tive o meu papel ativo dentro dessa aprovação do vestibular. Eu estudei, mas eu ganhei motivação, força e energia, vitalidade a partir dessa técnica, tá? Então não é que ela vai fazer milagre, você vai sonhar com o gabarito da prova. Não, você vai ter a motivação para conseguir focar nesse seu projeto aí, que é esse estudo que você deseja. Mas essa técnica, obviamente, você pode aplicar para qualquer coisa. Você quer empreender um negócio próprio? Imagine-se como você ficaria feliz já com esse objetivo realizado, já com a sua loja feita, já com a sua página na internet de vendas. Sei lá, como que você vai se sentir com esse objetivo realizado? Imagine todas as vezes que você ficar desanimado de exercer ali uma coisa que você tem que fazer, imagine como você se sentiria, qual é o cenário, se vê dentro de um cenário já de conquista. Traga isso para sua mente. Você vai ver que automaticamente você vai se motivar novamente e vai fazer o que tem que ser feito, tá? Para alcançar esse objetivo. Bom, então essa dica de hoje, gente, é uma dica bem breve, e depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo ensinando técnicas de estudo, o que vocês podem utilizar aí para aprender melhor, para estudar mais, para fazer com que o seu tempo renda em termos de conteúdo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu trago vídeos aqui mostrando técnicas de estudos para vocês também, tá bom? Bom, então esse nosso vídeo de hoje, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. A sua interação, gente, é sempre muito importante e ajuda o canal a continuar crescendo, tá bom? Bom, então um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!